aplauda Jesus, querido. Você aplauda Jesus. Ao Senhor, Deus de toda esperança. Graças a Deus. Você pode sentar, irmão. Glória a Deus. Que coisa boa. Que bênção nós estarmos aqui novamente nesse lugar para celebrar o Senhor, novamente nesse lugar para glorificar a Deus, novamente onde as nossas forças são renovadas. Pelo menos é assim que nós nos sentimos quando chegamos aqui na casa do Senhor. Você sente assim também, irmão? Renovado pelo Senhor? Quase que a gente não chega, quase que a gente não vem, mas ainda bem que a gente chegou, mas ainda bem que a gente veio, porque eu quero ministrar nessa noite uma palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje, no final da tarde, e era final da tarde mesmo, irmão. E eu vim para cá, eu corri para a igreja, e eu fiquei aqui na sala, e eu comecei a falar quando as dificuldades aumentam, porque olha, não é novidade nenhuma que os dias são difíceis, não é novidade nenhuma que os dias são maus, não é novidade nenhuma, daí sempre foi assim, mas parece que cada dia que passa, tem situações que tornam-se pior, né? Eu peguei o telefone e eu tenho seguido muito poucos canais de notícia, muito pouco mesmo. Eu tenho sido muito seletivo naquilo que eu escuto de notícias, porque tem muita notícia falsa, tem muita fake news, tem muita notícia falsa, vamos falar português, muita fake news, muita notícia falsa, né? O fake news do inglês, e tem muita narrativa falsa. Esse é o pior de todos, essa é a narrativa falsa. Mas tem muita verdade que tem que ser noticiada, e são verdades que doem o nosso coração. Aí eu abri aqui no noticiário internacional, que eu tenho sido bem seletivo, aí tem assim, a tradução confira algumas das principais notícias do dia, né? Aí, principais notícias do dia, tem aqui. Mais de 1.000 mortes em Mianmar, do outro lado do mundo, né? Aí tem aqui, refugiados do Afeganistão começam a chegar na Europa. E a gente tem que começar a virar, por exemplo, eu acredito que você tenha ficado bastante preocupado com essa questão dos refugiados afeganistãos indo para a Europa, indo para os Estados Unidos. Porque o nosso primeiro pensamento, sabe qual é? Porque agora vão ter vários atentados na Europa, terroristas, vão ter vários atentados nos Estados Unidos. Você pensou isso? Porque eu pensei, mas aí a gente tem que pensar o seguinte, veja bem, por exemplo, Europa. Foram uma associação, uma ONG cristã, tirou não sei quantos mil cristãos afegãos e foram levados para a Europa. E se você sabe, tanto quanto eu, que a igreja cristã na Europa, a grande maioria quase está inexistente. Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar que aqueles cristãos fervorosos que eram perseguidos no Afeganistão, estão indo para a Europa, e a igreja na Europa, ela vai renascer em nome de Jesus. Quem diz amém por isso? Estou pensando nisso. Né? Então, refugiados do Afeganistão chegam na Europa, a Europa em chamas, queimadas na Europa. Então, se a gente começa a ver essas notícias, nosso coração aperta. Se a gente for falar de Brasil, as notícias, tem notícias aí que desanimam. Quando as dificuldades aumentam, isso daí a gente está falando no macro, e quando chega no micro, quando chega na nossa família, e quando chega na nossa dor, e quando chega um filho, ou um pai, ou uma mãe que recebe um diagnóstico médico que você não espera, porque muitas vezes a gente pensa assim, vai acontecer com todo mundo, acontece com o vizinho, acontece com o cara do condomínio ao lado, acontece com um colega de trabalho, mas a gente nunca está preparado para acontecer com quem é nosso, com quem é da nossa família. Aí quando a gente recebe um diagnóstico que realmente, aí a medicina diz assim, não tem cura, é só um paliativo, aí a gente gela. Aí a gente dá um gelo, aí dá um frio na espinha. Aí a gente treme na base. Aí chega a hora que a gente diz assim, e agora? É nessa hora que eu e você, a gente não pode fraquejar como cristão, porque é nessa hora que a nossa fé está sendo provada. É nessa hora que a nossa fé vai ser provada, porque ser cristão, quando está tudo bem, quando está tudo a mil maravilha, quando a conta está no azul, quando você paga todas as suas contas, quando você não deve a ninguém, quando está todo mundo com saúde, é muito fácil. Mas quando o negócio aperta, como é que eu e você a gente tem se comportado?
quando as dificuldades realmente apertam. Aí quando a gente vai para a palavra de Deus, aí eu vejo o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Quem toma posse dessa palavra, irmão? Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Não se desespere, Deus está no governo. Não se desespere, Deus está no governo. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Eita Jesus! Nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre o nosso corpo mortal à morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Quem diz amém por isso? Quem diz amém por essa palavra? Quem pode aplaudir Jesus por essa palavra maravilhosa nessa noite que você está recebendo de quinta-feira, irmão? Aí a gente vai para o capítulo 12, versículo 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que eu sou forte. Quem diz amém por isso? Entenda bem uma coisa, diante de toda e qualquer situação, minha irmã, a graça de Deus é suficiente para a senhora. A graça de Deus é suficiente para você, meu irmão. A graça de Deus, ela é suficiente para mim e para você, diante de todas as más notícias, diante de todas as nossas angústias, diante de todas as nossas dores. Ou nós cremos nisso, ou a gente naufraga. Ou nós cremos nisso, ou a gente não levanta da cama. A graça de Deus, ela é suficiente, porque é de glória em glória, é de dia após dia, é vivendo um dia após o outro. Basta cada dia o seu próprio mal. Senhor, me dá força para terminar essa quinta. Senhor, me dá força para que eu possa dormir. Senhor, me dá força para que eu possa levantar na sexta. Sexta-feira está difícil. Senhor, me dá força para que eu possa vencer essa sexta-feira. É assim que a gente vive, irmão. É de glória em glória, é de dia após dia, porque a graça do Senhor, ela é suficiente para mim e para a sua vida. Diga assim: a graça do Senhor, ela é suficiente para a minha vida. Aleluia. Ora, se eu entendo que a graça do Senhor é suficiente, e que eu falei no início, que você sabe o óbvio, que as lutas, elas são reais na nossa vida. Então, diante das lutas, nós temos a graça. Isso é bíblico, e é óbvio, e é normal. Paulo passou por isso. Aí a gente vai para 2 Coríntios 12, a partir do versículo 7. Aí você pode deixar até aí a sua Bíblia aberta, porque eu vou falar um pouco sobre os acontecimentos na vida do Paulo, quando ele vai orar sobre o espinho na carne. Versículo 7 diz assim, a versão, tem duas versões aqui, eu vou ler na versão, na corrigida, diz assim: para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Aí tem uma frase de Warren Wiersbe, que ele diz o seguinte: sob provação durante um período, em pureza durante toda a eternidade. Eu entendo que o dia mau, ele chega para todos, o sofrimento ele vai chegar para todos nós. Paulo vai dizer: foi-me dado um espinho na carne. Que história de Paulo? Que homem foi esse apóstolo do Senhor Jesus? Que servo fiel. Quanto sofrimento, quanta glória do Senhor, quanta graça de Deus na vida desse homem. A história de Paulo e esse episódio do espinho na carne se confundem. Ele poderia ter pensado que esse espinho estava totalmente fora dos planos de Deus, que era um enviado de Satanás. Mas Deus nunca perde o governo de toda e qualquer situação. Olha o que ele vai dizer: um espinho enviado de Satanás. Olhe, até para que Satanás ele venha tocar em mim e a você, tem que ter permissão de Deus. E é lógico, isso é óbvio, isso é fácil. É só você ler a Bíblia, que o livro de Jó vai ensinar isso. Isso daqui não é, é só ler a Bíblia. O livro de Jó vai dizer que Satanás se apresenta diante de Deus assim, está vendo aí? Aí Deus vai dizer assim: está vendo, Satanás, meu servo Jó, servo bom, fiel.
Aí Satanás diz assim, também o Senhor cerca de tudo. Tire tudo para você ver se ele não nega. Aí Deus dá o quê? Uma permissão. Eu entendo o seguinte: tudo que acontece comigo e com você tem a permissão de Deus. Tem a permissão. Ele não envia, ele permite. Eu não vou entrar aqui no campo da teologia, não vou entrar do achismo, não. Deus, ele governa. E se ele governa, ele não perde o controle. Ele permite todas as coisas. Ou não? Se você nega isso, você está dizendo que Deus, ele não governa todas as coisas. Que ele não tem o controle, ele não tem a soberania total. Estava conversando ontem tendo uma reunião com a liderança do Next Level. E o que eu disse para eles, eu vou dizer para você, igreja. Guarde bem o que eu vou dizer para você. Muito cuidado com o que você escuta no YouTube, com o que você vê no Instagram. Muito cuidado com palavras teológicas que você vê no YouTube, com o que você vê no Instagram. Muito cuidado. Muito cuidado. Porque tem muita gente se dizendo aí, e até são, né? Teólogos, são até consagrados a pastores, mas com a teologia totalmente troncha, totalmente errada. Aí você está na igreja, conhece o pastor Múcio há 30 anos, me conhece desde que a gente cresceu aqui, é ensinado na palavra, é ensinado na doutrina correta. Aí escutou um cara que você não sabe nem quem é, aí vai querer vir discutir teologia e dizer que o nosso querido, vamos fazer o seguinte: vai estudar mais um pouquinho, vai ler mais um pouco, vai pedir revelação do Senhor, e não escute qualquer coisa, seja seletivo com o que você escuta. Seja seletivo com o que você escuta. Eu não discuto teologia com ninguém. Quer discutir teologia comigo? Vai perder tempo, porque eu não discuto, eu prego. Eu prego a palavra. Não discuto, meu irmão. Vou nada. Vou perder meu tempo. É porque o Senhor disse, meu amigo, eu prego a Bíblia está dizendo isso. Se eu falar alguma coisa fora da Bíblia, aí você se levante e você me mostra que eu falei fora. Agora, se eu falar alguma coisa que está contrária, você tem total liberdade de vir aqui e falar comigo. Mas enquanto eu estiver pregando de acordo com a palavra de Deus, não venha com achismos teológicos, não. Eu creio no Deus que abençoa com uma bênção superabundante. Quem diz amém por isso? Eu creio nisso. Eu creio no Deus que protege, eu creio no Deus que ama, eu creio no Deus que quer que você viva bem. Eu creio no Deus que quer que você viva feliz, alegre. Vamos parar com esse negócio com esse pensamento, não, eu sou crente, eu tenho que sofrer aqui na terra para ser feliz no céu. Para com isso, daí não existe, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não é só vitória não, mas Deus quer que nós possamos viver bem sim aqui na terra. Deus quer que você viva bem, que você seja alegre, feliz. Afinal de contas, o Espírito Santo é fonte de quê? É fonte de conforto, é fonte de consolo, é fonte de alegria. Mas apesar de todas as coisas, sabe que todas as coisas são essas? São as dificuldades da vida, são os sofrimentos que atingem a mim e a você. Mas apesar de todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem principados, nem potestades, nem o inferno, nem a terra, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. Diante de todo e qualquer sofrimento, o Senhor está dizendo assim: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Aleluia. Paulo não era uma pessoa passiva, né? Ele não era um homem, não, meu irmão. Ele decide submeter a sua vida a Deus e confiar no Senhor. Ele sofreu bastante, mas ele confiava em Deus. Reverendo Hernandes Dias Lopes, eu copiei isso daqui.
Ele fez aqui um resumo da vida do apóstolo Paulo, abre aspas, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte: ele foi perseguido em Damasco, foi rejeitado pelos crentes em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, preso e açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica, em Bereia, chamado de tagarela, em Atenas de impostor, em Corinto enfrentou feras, em Éfeso foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio indo para Roma, foi picado por uma serpente na ilha de Malta, chegou preso em Roma, e mais tarde acabara sendo morto pela guilhotina romana. Esse homem, ele disse assim: eu levo em meu corpo as marcas de Cristo, mas em nenhum momento ele perde a alegria e a esperança que ele tinha em Deus, diante de todo esse sofrimento. Aí ele vai dizer assim em 2 Coríntios 4,17, porque essa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno muito excelente. A dor que eu e você, nós passamos hoje, produz em mim e você um peso eterno muito excelente. Quem crê nessa palavra em nome de Jesus? Sabe o que é isso, irmão? É maturidade. É maturidade que entender que Deus, Ele está no governo de todas as coisas. Porque diante da luta, aí bota o próximo slide, filha. Diante dos momentos difíceis da vida, podemos nos comportar de várias formas. Tem gente que conhece a palavra e se comporta, sabe como? Se comporta, sabe como? Bota aí, menosprezando a ação de Deus. Menosprezando a ação de Deus em meio às dificuldades, os sofrimentos. Olhe, menosprezar quem não conhece Deus é até aceitável, mas e os crentes? E aqueles que estão na igreja? E aqueles que vêm, aqueles que conhecem, que leem a Bíblia? Eu não posso ter essa atitude, porque eu vou para o escritor da carta aos Hebreus. Olha o que o escritor da carta aos Hebreus vai ensinar. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Quem está dirigindo, diga assim: Deus dirige a mim, diga assim: a mim. Uma palavra de ânimo. Olha o que Deus está dizendo: meus filhos, não despreze o que? A disciplina do Senhor, nem se magoe com a repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Esse disciplina aqui, meu irmão, é colocar no eixo. Esse disciplina aqui não é pesar a mão em sofrimento, não, realmente é colocar e para endireitar muitas vezes. Sabe como é? Realmente é como se fosse, para que a gente possa entender, é como se fosse, deixa eu trazer aqui, como se fosse na palmada hoje. Ficou claro aqui, irmão? Como se fosse, é o trabalhar de Deus, é colocar no eixo, é colocar no prumo. Deus sabe como trabalhar comigo e com você. Porque se for essa teologia que é só vitória, não endireita não. Porque se um pai dá sempre a resposta sim a um filho, ele acaba o quê? Estragando o filho. Quem aqui é pai? Quem aqui é pai? A gente não age dessa forma? Meu irmão, o não é pedagógico, meu irmão. O não ensina muito mais do que o sim. E muitas vezes, para a gente dar o não, dói na gente, mais do que no menino. É ou não é assim, irmão? Porque às vezes a gente quer dar, às vezes a gente quer fazer, às vezes a gente quer, mas não vai. Você está o quê? Você está em disciplina, você está no castigo, você não vai. E a gente até queria fazer. Mas se a gente fizer, a gente acaba o quê? Estragando. Aí eu tenho que entender que diante de todas as dificuldades, o meu Deus está no governo, e eu tenho que ter a maturidade que os outros irmãos da terra estão passando por isso, outros já passaram, e eu tenho que ter a maturidade que Deus está me ensinando algo diante dessa situação. Quem está aqui? Quem está aqui? Meu filho, não despreze o quê? A disciplina do Senhor. O Senhor disciplina a quem ama. Então não despreze. Também não desanime. Tem pessoas que diante das lutas estão o quê? Desanimando. Irmão, olha, desânimo é um negócio, é uma arma terrível que o inimigo da nossa vida tem usado na vida dos crentes, principalmente de 2019 para cá.
Você concorda comigo? Porque o que eu tenho conversado com alguns crentes que eu tenho encontrado na rua e que estão desanimados, principalmente de vir para a igreja. Ah, pastor, olha, eu vou para todo lugar. Irmão, ainda hoje eu escuto isso. Olha, pastor, vou para todo lugar, mas quando vai para vir para a igreja, olha, pastor, bate o negócio. Olha, parece que minhas forças vão embora. Porque a gente passou tanto tempo em casa. E a gente acostumou no culto online. E a gente acostumou nisso. Minha irmã, congregar é bíblico. Irmão, congregar é bíblico. Vir para a igreja é bíblico. Mas os tempos mudaram. Mudaram coisa nenhuma. Igreja sempre vai ser igreja. Vir para a igreja nunca vai mudar. Pode ser século 45. Nunca vai mudar. Pode ser o tempo que for. A igreja, irmão, veja bem. A forma de se transmitir a palavra, ela pode até mudar, ou não mudou. Hoje tem microfone, o tempo de Jesus tinha microfone? Tinha não. O tempo de Jesus tinha LED? Tinha não. Mas a palavra que nós transmitimos é a mesma palavra. A palavra não muda, ela é imutável. Tinha iluminação? Não tinha. Tinha cadeira? Não tinha. O povo muitas vezes ficava o quê? Em pé. Na beira, por exemplo, na beira da praia, no lago de Genezaré. E Jesus ele vai usar, por exemplo, o barco de Pedro como plataforma de ensino. E ali Jesus pregava e pregava para muita gente. E animava o povo com a palavra. A palavra de Deus anima a mim e a você. A palavra de Deus gera fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Vir para a igreja traz ânimo no coração, renova. Eu vou sair daqui renovado, irmão, hoje. Quem vai sair daqui renovado hoje? Quem vai sair? E vai enfrentar uma sexta-feira diferente. Eu vou, irmão, em nome de Jesus. Eu vou, estou de posse de vitória hoje. Glória a Deus. Eu não posso desanimar. Porque é tudo que o inimigo quer. Olha, vocês esqueceram da palavra de ânimo. Diga assim, o meu pai. Não, diga com vontade. Diga assim, vamos mudar. Diga assim, o meu Abba. O meu pai. Tem uma palavra de ânimo para a minha vida. Aleluia. O Senhor está dizendo assim, ó, os dias são difíceis, os dias são maus, mas eu estou com você, filho. Eu sempre estive com você. Você vai para a igreja, você renova as promessas, você recebe uma palavra de esperança, você ouve um louvor, você lava os pratos, meu irmão, ouvindo louvor, você varre a casa ouvindo louvor, você dirige ouvindo louvor, você canta, você chora, você ora, você está fazendo suas atividades do dia, você está lá ouvindo uma adoração, você está lá ali em adoração ao Senhor, interagindo com o Pai, você está sendo renovado, você está recebendo uma palavra de ânimo do Senhor. Deus habita em meio aos louvores, em meio à adoração, aleluia. E quando eu oro, quando você ora, querido, quem é mais abençoado somos nós. Somos nós. Palavra de ânimo. Tem uns que não levam em consideração, tem outros aqui que desanimam, e tem outros até que o quê? Bota o próximo, filho, que vence, diga assim, eu sou esse, diga assim, eu vou vencer. Tem outros que vencem, irmão, é a gente, todos vamos vencer em nome de Jesus, vencer. A gente passa pela prova, aceita o sofrimento, suportamos, olha, suportem as dificuldades, recebendo como disciplina. Deus os trata como os filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram o quê? Exercitados. Aleluia. Em sua graça, Deus traz paz e justiça para os seus filhos. Paz e justiça. Paz e justiça. Ok, pastor, as dificuldades chegaram. Quando as dificuldades chegaram, lembre-se, são momentos de encontro com Deus. As dificuldades são momentos para que eu possa ir para o esconderijo do Altíssimo.
São momentos para que eu possa orar. Momento para você acordar de madrugada. Se você acordou de madrugada, não é para lanchar não, velho. É para você ir orar. Você até pode lanchar depois. Mas vai orar. Vai buscar um encontro com Deus. Vai buscar o secreto. Estou sem dormir, estou sem sono, vou para o Instagram, vou ver televisão. Vá não, meu irmão. Vá não. Vá meditar na palavra. Vá para a sala, deixe sua mulher dormir, ou deixe seu esposo dormir. Vá para a sala. Senhor, meu coração está pesado. Senhor, chega aqui, Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre. Senhor, me socorre, Senhor, tem misericórdia de mim, estou aflito, as palavras de Davi, estou aflito e necessitado. Senhor, me ajuda. Transforme as suas dificuldades em momentos de encontro com Deus. Eu acredito, meu irmão, que Deus, Ele ouve a nossa oração, assim como você acredita. Eu creio sim que Deus, Ele tem um zelo por mim e por você. Eu creio que Deus, que somos, como é que eu posso dizer? Como diz Zacarias, né, Zacarias? Que somos a menina dos olhos de Deus. É um cuidado especial do Senhor. Se a prova está chegando, é para a gente sair melhor. Todo crente sabe disso. Mas às vezes o negócio está tão pesado, está tão profundo, que a gente está esquecendo. Não, irmão. Transforme os seus momentos de dificuldades em momentos de encontro com Deus. Quem diz amém por isso? Porque nesse encontro com Deus, diga assim, eu vou crescer. Porque o sofrimento vai gerar crescimento. A dor gera crescimento. Minha filha, minha Mari, está tão grande. Ainda bem que é a mãe, é a cópia da mãe, é a cópia da... A Mari é a cópia da Ari. E a Ari tirou umas fotos dela, ela já vestindo as roupas da Ariana, até as poses são igual à da mãe. E às vezes a Mari chega assim perto de mim e diz, pai, meu joelho está doendo. Pai, meu braço está doendo, meu cotovelo está doendo, pai, está doendo. Pai, estou com a dor aqui. A gente já levou no médico, o médico disse, olha, porque é dor do crescimento. É dor do crescimento, às vezes vai doer mais um pouquinho, mas está crescendo. Ô irmão, crescer dói. Processo de crescimento dói. Processo de amadurecimento, aí já é outra coisa. Processo de amadurecimento. Processo de amadurecimento é doloroso. Vê a vida de José, irmão. Vamos falar agora sobre amadurecimento. Vamos dar uma pausa no crescimento. Porque tem muito crente que está há muito tempo na igreja, mas não amadureceu ainda. Tem muito pai de família que tem até uma idade, mas não amadureceu. Muita mulher que tem uma idade, mas não amadureceu. Vê José, menino mimado, entregão dos irmãos, linguão, chato, ninguém queria ficar perto dele, aí mesmo assim Deus tinha um plano para ele, mas ele era tudo isso. Vai ver lá Gênesis, falava demais, teve que passar por uma prova, irmão, e foi doloroso o processo de José. Deus tinha um plano para ele, mas ele teve que, foram 13 anos, segundo alguns historiadores, vão dizer que foram 13 anos. Outros já vão falar que foi 17, não interessa. Mas foi mais de 10, aí ou 13 ou 17, não, é muito tempo. Para mim é, para você é também não? Oxê. Primeira coisa, foi jogado lá numa cisterna vazia. Bufo, joga ele lá. Não, está vindo ali a caravana. Os irmãos pegam e vendem. Imagine ele sendo colocado dentro de uma prisão, como se fosse uma carroça prisão, vendo os irmãos contando as moedas e ele sendo levado como escravo. Chega a uma terra estranha. Olha o processo.
um adolescente. Mas Deus estava com ele. Diga assim, mas Deus estava com ele. Deus nunca abandona você, irmão. Deus nunca abandonou você. Até você que está aqui me ouvindo, que você que está longe do caminho do Senhor, e você que está aqui me ouvindo, você que está aqui me ouvindo, me acompanhando através desse culto online, você que está longe do caminho de Deus, olhe, Deus está perto de você, Deus está próximo de você, tão próximo, sabe de quê? Tão próximo a um clamor seu clamando por Jesus, há um clamor, Ele está junto de você, é só você clamar por Ele, Ele está perto, Ele está perto. Deus tinha um propósito. Escravo na casa de Potifar, de escravo vai ser mordomo, até ser jogado no cárcere por uma falsa acusação, foi esquecido de novo no cárcere. Que processo daquele homem. Mas quando ele estava lá, já um cara maduro, um cara que já não só falava o que deveria falar, um cara que já era proativo, um cara que não falava mais bobagem, tinha amadurecido, tinha passado pela dor, tinha crescido, passado pelos processos de Deus. A grande questão é essa, a gente vive um tempo hoje, uma geração onde é tudo para quando? Quando é que a gente quer as coisas? Tudo para ontem, não é assim? Não, para quando é? Para ontem, oxi, é assim, é. Tudo para ontem a gente. Refeição em 3 minutos. Relatório, um bocado, para quando não. Cheguei para uma pessoa assim, olha, tá aqui, lê esse livro. Cheguei para uma pessoa assim, lê esse livro. Aí o cara, foi um homem, eu disse, não pastor, não vou ler. Qual é o nome do livro? Aí eu dei o nome, dei o autor e a editora. Leia, filho, você precisa ler. Aí eu disse, não pastor, não vou ler não. Eu disse, vai não. Vou não, vou procurar a resenha, o resumo do livro. Na internet, procurar o resumo do livro, porque aí eu não tenho tempo, vou pegar o resumo. Eu disse, rapaz, tenha vergonha. E se o cara tiver colocado coisa errada aí? É o que ele achou, o comentário dele. Rapaz, eu estou dando para você aqui, eu estou dando uma chave que vai mudar a sua vida emocional e você não quer. Você está perdendo, você está fazendo com que eu perca o meu tempo com você, você não quer o meu conselho. Quantas pessoas queriam estar sentadas aqui me ouvindo agora e você está aqui, você disse para mim que você não vai fazer o que eu estou dizendo. Ah, meu irmão, olha, Deus te abençoe, deixa eu orar por você que tem mais gente para me atender. Não, pastor, calma. Espera aí. Sabe o que é isso? É a geração do imediatismo. Não, irmão, tem que passar pelo processo. Tem que passar pelo processo. E qual é o tempo do processo? Só quem sabe é o Senhor do processo. É o Senhor do processo. O sofrimento gera crescimento. Deus não está indiferente à sua dor e aos seus problemas. Ele não desperdiça uma dor. Disse o pastor Rick Warren. Um cara que para mim, no século 21, é uma das referências de pastor. Deus não desperdiça uma dor. Se você ver, ele está parafraseando Salmo 56:8, onde diz assim, que Deus ele não desperdiça uma lágrima, Ele colhe a minha e a sua lágrima e as coloca no seu odre. Por quê? Diga assim, porque a minha lágrima, não, se você crê, velho, diga assim, porque a minha lágrima será transformada em um vinho novo de alegria. Quem diz amém? Você está aqui, você pode aplaudir a Jesus, porque Ele é digno. Graça é promessa da provisão de Deus. Aleluia. No momento da dor, creia na graça, creia na providência, creia que Deus está providenciando ainda algo ainda muito melhor. Aleluia. Mais santidade, mais poder, mais frutos. Aleluia.
É a questão da palmeira, né, irmão? Exemplo clássico, né? Enraizado, sistema de raízes. Ó, o enraizado de novo. Eu falei domingo sobre enraizados. Então isso quer dizer que vem série por aí. Quem diz amém por isso? Vem série nova por aí, né? Então, o enraizados, sistema de raízes conectados, ao mesmo tempo que profunda. Ninguém está vendo, ninguém vê. Mas aí, ó, gigante para baixo. Vem a tempestade, vem os vendavais, se curva, mas não quebra. Se curva, mas não quebra. Sabe o que é isso? Diga assim, é a graça de Deus. É a graça de Deus. É a graça de Deus que te basta, que te abraça, que te sustenta, que te reanima, que te traz paz, meu irmão, que te levanta todos os dias pela manhã. Essa graça de Deus. Diante de todo e qualquer problema, diante de toda e qualquer situação, a graça do Senhor, ela me basta. A graça do Senhor te basta. É o que a palavra do Senhor diz para você nessa noite. A minha graça te basta, filho. A minha graça te basta, porque o meu poder, diz o Senhor, se aperfeiçoa na sua fraqueza, na sua dor, no seu choro. Aleluia. É nessa dor, é nessa fraqueza, nesse choro que eu estou moldando você, que eu estou amadurecendo você, que eu estou trabalhando em você, aleluia. Ele não perdeu o governo de toda e qualquer situação, aleluia, aleluia. E por último, eu deixo aqui o último conselho: tenha a reação certa na hora que os problemas apertam. Qual é a reação certa? Qual é a reação certa na hora que o problema aperta, pastor? Qual é a reação certa? Diga assim, a reação de adorador. A reação de adorador. A reação de adorador. Lembra de Asaf? Asaf. Eu preguei aqui, acho que foi na quinta-feira, deve ter algumas semanas. Salmo 73. Asaf. Certamente o Senhor é bom para com Israel. Certamente o Senhor é bom para com os limpos de coração. Mas os meus pés quase se desviaram quando eu vi, né, a grandeza, a prosperidade dos ímpios. Ele desviou o olhar do Senhor. Ele vai ver a prosperidade do ímpio, ele vai começar a murmurar. Aí tem crente que na hora da dor começa a murmurar, deixa de vir para a igreja, vê todos os defeitos da igreja. Igreja tem defeito, irmão. Igreja tem defeito. Essa igreja tem defeito. Sabe por quê? Porque tem eu e você aqui. Aí enquanto tem eu e você aqui, sempre vai ter defeito. Qual é a igreja perfeita? Só a do céu, onde não tem nem eu, nem você. Qual é o casamento perfeito? Não existe. Por quê? Porque casamento perfeito não existe. Por quê? Porque casamento é a união de dois pecadores. Tem perfeito? Não. Mas existe casamento saudável. A gente prega isso na Eterna Aliança. Existe igreja saudável. Mas aí a pessoa está tão amargurada que só vê os defeitos. Murmura. Isso é reação errada. Meu irmão, eu venho para a igreja, é para adorar, é para louvar, é para ser encorajado. Eu não venho para a igreja para falar, para ouvir mimimi, para ouvir conversa, para ouvir fofoca, não sei o quê, para ver que a luz está muito forte, que o louvor está tocando alto, que o ar-condicionado está quebrado, ou está funcionando, ou está frio. Para com isso. O pastor está falando muito, para com isso. Oxi. Isso é reação errada na hora da dor. Aí quando você tem a reação errada na hora da dor, o Senhor não trabalha. Como o Senhor não trabalha, o Senhor deixou Asaf falar, e Asaf falou um bocado de bobagem. Porque eles crescem, porque eles prosperam, porque eles... a gordura salta os olhos, eles aprontam e não acontece nada. Não falta nada para eles, e eu estou aqui no altar do Senhor.
E eu sou crente, eu vou para a igreja, e eu dizimo e não tenho dinheiro para nada. Deus quer ver o seu coração, porque Ele não precisa do meu nem do seu dinheiro, Ele quer ver a minha e a sua fidelidade. Fidelidade, o meu e o seu coração. Sabe o que é coisa boa, linda? É ouvir testemunho da fidelidade do Senhor. Quando nós somos generosos. Vou fazer aqui só um parêntese. Juntei umas pessoas, uma determinada oferta para uma determinada causa. Domingo, aí uma pessoa mandou a oferta para a igreja. Aí eu mandei uma oferta, aí eu mandei uma resposta para ele. Aí eu disse assim: irmão, que o Senhor multiplique 10 vezes mais na sua vida, ainda nessa semana. Eu disse para ele, eu liberei uma palavra, porque a Bíblia diz assim: crê no Senhor teu Deus e será salvo, crê nos profetas e você prosperará. Quem diz amém por essa palavra? Eu disse para ele, 10 vezes mais na sua vida. Não foi pelo VAR, não foi nada disso. Estou aqui arrepiado, estava aqui agora fazendo a palavra, só vi a notificação. Meu WhatsApp agora notifica, por isso que eu estou respondendo as pessoas mais rápido agora. Pastor, o Senhor liberou uma palavra, 10 vezes, sabe o que aconteceu? O Senhor me deu 24 vezes mais. Sabe o que é isso? É o Deus da abundância, é o Deus que sonda o nosso coração, é o Deus que quer ver o nosso coração na hora que o negócio aperta. Eu falando com ele, ele dizendo assim, o Senhor está falando comigo, eu continuo sendo abençoado. Eu disse, meu irmão, isso é palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, irmão. Meu Deus do céu. Sabe qual é a reação certa? É a reação do adorador. A reação certa é a reação de você glorificar. Senhor, não chegou ainda, mas vai chegar, eu creio. Senhor, não recebi ainda, mas eu vou receber, eu creio. Senhor, a abundância vai chegar, eu creio. Senhor, meu filho já está curado, em nome de Jesus eu creio. Eu rejeito a toda palavra de doença, eu ministro saúde, eu creio na saúde. O exame está dizendo que é doença, mas eu creio no Deus de saúde, aqui eu creio que é saúde. Eu creio no Deus de vitória. O homem disse que não, mas o Deus que eu creio disse que sim. Porque a porta que o homem abre, qualquer um fecha, mas a porta que Deus abre, ninguém pode fechar, irmão. Aleluia. Essa é a reação que você e eu nós temos que ter quando o problema chega, quando a notícia ruim chega. Reação de adorador, de confiança. Igreja El Shaddai, você que está aqui nessa noite, você que visita, você que está aqui acompanhando esse culto online, creia no Senhor que está no governo de toda e qualquer situação. Creia no Senhor, adore ao Senhor, que Ele dará vitória. Diga assim, o meu Deus me dará vitória, em nome de Jesus, amém. Fica de pé.